Amados, então hoje a gente continua falando de vitalidade. Mas antes da gente entrar na palavra de hoje, vamos começar com uma oração? Vamos pedir a Deus para que Deus abençoe a palavra de hoje? Vamos orar? Pai amado, bondoso Deus, nós entramos na sua presença novamente em oração, pedindo a Deus que agora o Senhor abençoe a proclamação da tua palavra. Pai amado, pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós aqui, porque a verdade é, ó Deus, que muitas vezes o nosso exterior não corresponde ao nosso interior. Muitas vezes, ó Deus, o nosso exterior se apresenta com um semblante sem problemas, serenos, mas no nosso coração a gente tem preocupações, a gente tem tribulações, a gente tem angústias, tristezas, batalhas, ó Deus, e lutas que somente o Senhor conhece. Muitas vezes, ó Deus, a gente esconde as nossas lutas e batalhas da pessoa mais próxima, mas o Senhor, ó Deus, sabe todas as coisas, e do Senhor a gente não pode esconder nada. Então, já que o Senhor sabe de todas as coisas e tudo que se passa na nossa vida, nos nossos corações, nas nossas mentes, o que a gente pede, ó Deus, é o que o Senhor fale ao nosso coração. Amém. Da mesma maneira, ó Deus, que os discípulos se aproximaram de Jesus e pediram: Pai, aumenta a nossa fé. Hoje nós nos colocamos diante do Senhor pedindo: Pai, aumenta a nossa fé. Dá-nos aquilo que nós precisamos, ó Deus, para que nós possamos continuar perseverando e glorificando o Teu nome. Amém. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tome conta de nós, tome conta dos nossos irmãos e irmãs que não puderam estar conosco hoje. Abençoa cada um deles. Especialmente esteja com aquele que sofre, aquele que chora, aquele que está passando por uma tribulação, uma provação. Abençoa, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. A gente tem falado sobre vitalidade, e vitalidade é aquela energia que mantém vida. Não é de vida que nós estamos falando, mas estamos falando da energia que mantém a vida. Porque vitalidade é a energia que pode ser quantificada. Todos nós temos vida, todos nós estamos vivos, mas nós temos vitalidades diferentes. Por exemplo, se eu colocar aqui uma criança de 2 anos, um adolescente de 14 anos, e eu comparar a vitalidade, você vai ver que a vitalidade de uma criança, de um adolescente, é muito maior do que a minha vitalidade. Vitalidade é a energia de vida que pode ser quantificada. A gente está usando o ciclo de vida para poder pensar um pouco mais de vitalidade, porque, em geral, todo ser vivo, ele nasce, se alimenta, cresce, reproduz e morre. A gente falou de novo nascimento. Apesar de nós estarmos vivos, é possível que nós estejamos mortos espiritualmente. Então é necessário que você nasça de novo. É necessário que você creia em Jesus e nasça de novo, porque essa é a única maneira de você nascer de novo. Então, se você nasceu de novo, se você é vivo fisicamente e espiritualmente, você se alimenta. E o nosso alimento espiritual é Jesus Cristo. Da mesma maneira que nós precisamos do alimento físico para a gente crescer, você também precisa de um alimento espiritual. Eu preciso do alimento espiritual. E esse alimento espiritual é o próprio Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar então do resultado natural de alimento. De que se você é vivo, você come, você tem fome, você se alimenta. E o resultado natural é crescimento. Hoje nós vamos ver então Efésios capítulo 4, e a gente vai ler então do versículo 11 ao versículo 16. Efésios capítulo 4, do versículo 11 até o 16. E olha o que a palavra de Deus fala para nós hoje. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Amém. Amém. O que é crescimento? Crescimento é o resultado natural de um ser vivo e de um ser vivo que se alimenta. Se você é vivo, você tem fome, e se você tem fome, você se alimenta. E o resultado dessa alimentação é crescimento. O que é crescimento? Crescimento é mudança. É você deixar um estado anterior, um estado original, e mudar. Passar para esse novo estágio. Mudar desse estágio anterior, desse estado original, e passar para um estado novo. Passar para um estágio novo. Para um outro estágio. É uma mudança. Crescimento é a mudança. Vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que você tem uma criança, e aí por alguma razão, por algum motivo, a criança, ela permanece no mesmo estágio. Passados 3 meses, ela é o mesmo, peso é o mesmo, a feição é a mesma. Aí você vai falar o quê? Ela não cresceu. Mas vamos esperar mais um pouquinho para ver o que acontece. Passado 1 ano, é a mesma criança, a mesma feição, a mesma altura, o mesmo peso, não mudou nada, nada. Então você vai chegar à conclusão de que a criança não cresceu. Por quê? Porque não houve mudança. Todo crescimento traz mudança. Crescimento é mudança. Sem mudança, o crescimento se torna quase que nulo, porque não se desenvolveu. Crescimento é você deixar um estágio anterior e passar para um estado novo. Você passar para um estágio posterior. Isso é crescimento. Crescimento é mudança. Agora, o que é interessante é que o crescimento, ele revela aquilo que nós temos alimentado. Não é interessante isso? Interessante é que quando você olha o crescimento de alguém, quando você vê a mudança de alguém, é possível você perceber o que aquela pessoa tem se alimentado, o que aquela pessoa tem colocado para dentro dela. E não tem como esconder isso, não existe mágica. Por exemplo, ainda que hoje eu esteja na fase adulta, o meu corpo, ele está passando por mudanças, porque eu estou crescendo, porque eu tenho me alimentado. Então, se um dia eu for fazer um exame, o meu exame vai revelar aquilo que eu tenho me alimentado. Se a minha alimentação tem sido boa, se eu tenho tido uma alimentação saudável. Por exemplo, se eu tenho me alimentado com uma dieta cheia de sódio, ou com muito sal. Quando eu for lá no médico, e ele lá tirar o meu sangue, e aí ele for lá verificar no exame, não tem como esconder. Por quê? Porque as mudanças que o seu corpo vão revelar naquele exame, vão mostrar o que você colocou para dentro do seu corpo. E se você colocou muito sódio, o seu exame vai revelar que a sua pressão vai estar lá em cima. Por quê? Porque você tem colocado muito sódio. Então, quando a gente olha para o crescimento, para a mudança de alguém, é possível a gente ver, ter uma pista, aquilo que tem entrado dentro do organismo da pessoa. A mesma coisa a gente pode dizer com relação à nossa vida espiritual.
ao olhar o crescimento, a mudança de alguém, e eu estou falando de espiritual, nós podemos ver e ter uma pista aquilo que a pessoa tem se alimentado. Então, por exemplo, se alguém tem se alimentado das coisas de Deus e do Espírito de Deus, a mudança, o crescimento que aquela pessoa vai apresentar é um crescimento, uma mudança condizente com aquilo que a pessoa tem se alimentado espiritualmente. Da mesma maneira que uma pessoa que tem colocado para dentro do seu coração coisas que não vêm de Deus, coisas que não são espirituais, com certeza a mudança, a maneira que aquela pessoa vive a vida espiritual dela, vai se revelar. E não tem como. Porque nós somos resultado daquilo que alimenta a nossa alma. Nós somos resultado do nosso interior espiritual, porque você é um ser espiritual. Ainda que você esteja morto, a sua morte espiritual é vista na maneira que você vive a sua vida. Da mesma maneira que aquele que é vivo espiritualmente, se alimenta do Espírito de Deus e das coisas de Deus, nós vemos na maneira que aquela pessoa mostra o crescimento e mostra a maneira que ela vive a vida de fé dela. Mas uma coisa que é interessante a respeito da nossa alimentação, daquilo que a gente coloca para dentro da nossa vida é o seguinte. Vocês já prestaram atenção como naturalmente todos nós somos inclinados para as coisas que não são saudáveis? Não é interessante isso? Que eu nunca vi. Não seria tão bom se a gente fosse viciado em cenoura? Ai, meu Deus, que vontade de... Eu sou viciado em cenoura, ou sou viciado em brócoli. Mas não. A gente gosta das coisas que geralmente não são boas. É a picanha. Mas é a gordura da picanha. Porque se tirar a gordura não tem graça. Tem que ter aquela capinha para dar um tchan no gosto. E tem que ter sal, porque imagina uma carne sem sal. E aí, o que geralmente faz mal para a gente, o que é? A gordura e o sal. O que atrai o gosto de uma criança? Você reparou? Eu nunca vi uma criança, hoje eu quero comer um pimentão. Mãe, me dá um pimentão. E ainda que tenha uma criança assim, o que é? É raro. Por quê? Geralmente o que atrai o paladar, o gosto de uma criança é doce. E você não precisa chegar e falar para a criança, pelo amor de Deus, come um chocolate, para de comer esse brócolis, deixa essa beterraba. Não, você não vai comer mais fígado. Você agora vai comer um refrigerante, vai tomar um refrigerante, porque... Não, você não precisa falar isso. Você tem que forçar uma criança para comer aquilo que é bom, mas as coisas que são ruins, você não precisa forçar. É naturalmente, é engraçado isso. E por que eu estou falando nisso? Porque é possível que da mesma maneira que o nosso físico reflete essa tendência de buscar aquilo que não é saudável, o nosso espiritual também revela a nossa tendência pecaminosa de não buscar aquilo que é de Deus. Da mesma maneira que o nosso físico tem essa tendência de se viciar em junk food, aquilo que não é saudável, aquilo que não é alimento correto, o nosso interior, a nossa alma, o nosso ser espiritual busca coisas que não são saudáveis espiritualmente. E muitas vezes a gente se alimenta disso. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Hoje, o que nós vamos ver então, é tentar entender o estado da nossa alma. Da mesma maneira que a gente vai no médico, e aí a gente senta lá no consultório e olha o nosso exame, depois de ter tirado um pouquinho de sangue, para ver o estado da nossa saúde, do nosso crescimento, da nossa mudança.
Porque todos nós estamos mudando. Envelhecer, entre aspas, é crescimento, é mudança. Então, da mesma maneira que quando a gente vai no médico, a gente tenta entender como tem sido esse processo de mudança na nossa vida, e aí a gente entende o nosso estado de saúde física, hoje, o que a gente vai fazer é olhar como nós temos crescido, olhar o resultado do nosso crescimento, dessa mudança que a gente tem apresentado, e aí entender o nosso estado espiritual. Será que nós temos buscado nos alimentar de coisas que realmente são alimento para a alma, ou nós temos deixado com que junk food, alimento que é nocivo para a nossa alma, tenha sido a nossa única fonte de alimentação? Então hoje, ao olhar Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 16, a gente vai prestar atenção em 3 coisas: a realidade do crescimento, o meio do crescimento e o propósito do crescimento. Então o que eu gostaria que hoje vocês prestassem atenção, à medida que a gente vai estudando essa passagem aqui, é que você entendesse a realidade do crescimento. O crescimento é uma realidade. O meio para o crescimento, qual que é o método que Deus nos deu para crescer espiritualmente, e o propósito do crescimento espiritual, o objetivo do crescimento espiritual. E aí, entendendo essas 3 coisas, a realidade, o meio e o propósito, a gente então vai olhar o nosso coração e ver como é que nós estamos diante do Senhor. Então a primeira coisa que eu vou compartilhar com vocês é a realidade do crescimento. Crescimento espiritual é uma realidade. A palavra de Deus fala em crescimento espiritual. A palavra de Deus fala em mudança espiritual, em crescer espiritualmente. Não tem como. Não tem um momento onde você chega, eu aceitei Jesus, sou salvo, então não preciso mais fazer nada. Não. Da mesma maneira que você se alimenta e você cresce fisicamente, e esse crescimento pode ser ruim ou mal, não, ruim ou saudável, você também, do momento que você aceitou a Jesus Cristo, você foi alcançado pela graça, você então entrou num processo de mudança espiritual, crescimento espiritual, e isso é uma realidade, não tem como negar, seja você novo na fé ou muitos anos na fé, você deve estar num processo de crescimento espiritual. Olha o que a palavra de Deus fala aqui, a partir do versículo 11, e eu quero que você preste atenção, como Paulo aqui, ele fala em crescimento. Ele fala aqui em crescimento, e você vai ver as palavras que ele usa aqui, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Paulo fala de aperfeiçoamento dos santos. E olha no versículo 13, até que todos cheguemos. Então ele fala aqui, Paulo, a partir do versículo 12, de que Deus deu esses ofícios na igreja, esses cargos, essas posições, esses títulos na igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. O que é isso? É crescimento, é mudança. É você passar de um estágio, de um estado, e chegar num estado melhor. Você passar de um estado que era menos bom para um melhor. Continuando. Até que todos cheguemos, e olha o que ele fala aqui, ao estado de pessoa madura. Versículo 14, para que não mais sejamos como crianças. E olha o que ele fala no versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Então, crescimento é uma realidade. Não tem uma coisa assim, que você chega na sua vida e você fala, eu não preciso aprender mais nada. Não preciso mais crescer, não preciso mudar.
Porque, eu já tenho muito tempo de igreja, cresci na igreja, e agora não preciso mais, porque agora eu estou bem. Não existe isso. Se você é parte do corpo de Cristo, se você confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então o processo de mudança começa e só vai terminar no momento quando Jesus voltar e nos dar um corpo glorificado. Então aí já não tem mais necessidade de mudança, porque aí nós no céu, no reino de Deus, nós já temos agora tudo aquilo que nós precisamos. Corpos glorificados, uma nova realidade, a presença do pecado, o poder do pecado e a pena do pecado são totalmente destruídos. Lá no reino de Deus, quando Jesus voltar, aí sim ninguém precisa crescer, aí sim ninguém precisa mudar. Mas enquanto nós estamos aqui, a mudança é real, é uma realidade. É uma realidade. Mas eu nasci assim, eu cresci assim a minha vida inteira. Mas olha o que a palavra de Deus fala. É interessante que Paulo usa aqui no versículo 5 o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. É interessante que Paulo, para você que não conhece Paulo, Paulo foi um dos maiores missionários que a gente já ouviu falar. E ele foi uma peça fundamental em estabelecer a igreja e alcançar muitas pessoas para Cristo, principalmente no primeiro século da igreja. Paulo a gente podia dizer que aos olhos humanos, em termos de capacidade, em termos de feito, em termos até de conhecimento e de experiência com Deus, ele era incomparável. A gente podia dizer que em termos de discípulo, de seguidor de Jesus Cristo, ninguém era como Paulo. Mas é interessante que Paulo, quando ele fala de mudança, olha o que ele fala aqui. Ele fala no versículo 15, cresçamos. Ele não fala assim, que vocês cresçam, que vocês continuem crescendo, que vocês cresçam e eu continuo aqui fazendo meu... Não, ele se coloca junto nesse processo de crescimento. E ele fala, cresçamos. Eu e você, nós, juntos, cresçamos. Por quê? Porque crescimento é uma realidade, crescimento é uma realidade para mim e para você. Nós estamos nesse processo de mudança, queira ou não. Nós estamos mudando. Nós apresentamos mudança. Não tem como você parar. Seria tão bom, não seria tão bom, se a gente pudesse controlar o relógio biológico? Eu acho que eu pararia quando eu tinha, não faz muito tempo, mas eu acho que seria tão bom. Não podia ter sabe aqueles negocinho que quando você tem uma gincana, aí você tem que falar primeiro, você vai lá e aperta assim, pum, você aperta, aí para o relógio assim. Seria tão bom se tivesse um daquele assim, e aí cada um nascia assim, e aí, agora para mim já deu, eu vou ficar até aqui, aí pum, você parei aqui agora, não cresço mais. 25 era tão bom, para mim foi bom, eu não tinha dor nas costas, seria tão bom se a gente pudesse parar. Você pararia com quantos anos? Eu pararia com 25, tá? Com 25, pá. Mas a realidade é que não existe. Por mais que você queira parar o relógio biológico, você está mudando, você está envelhecendo. E o mesmo com o seu espírito. Você está nesse processo de mudança, queira ou não queira. Crescimento é uma realidade. É por isso então que a palavra de Deus nos dá meios para o crescimento. A palavra de Deus nos mostra métodos de crescimento. E aí a gente vê então no versículo 11 e no versículo 14. Olha o que a palavra de Deus fala aqui.
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vou pular para o 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então o que a gente tem que entender é uma coisa. A palavra de Deus não apenas fala que crescimento é uma realidade, mas a palavra de Deus nos dá meios, métodos para crescimento. Por quê? Porque Deus não é um Deus que ele chega assim, morri na cruz, ressuscitei, paguei lá a conta do pecado que você tinha lá e agora te vira. Não. Da mesma maneira que Deus nos garantiu libertação da pena do pecado, dessa condenação eterna, Deus também nos dá meios para que nós continuemos nesse processo de mudança. Ele não chega e fala, se vira. Não, ele dá para nós meios. Não apenas ele é o nosso alimento para esse crescimento, mas ele nos deu meios, ferramentas, coisas que a gente usa para crescimento. Versículo 11, Paulo, quando ele está falando com a igreja, ele fala um monte de ofício, um monte de posição, um monte de cargo. Ele fala de apóstolos, ele fala de evangelistas, ele fala de pastores e mestres. E o que é interessante é que esses cargos não são para crescimento próprio, mas é para crescimento do corpo de Cristo. Olha o que ele continua falando aqui no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento próprio? Não, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, quando a gente fala em servir a igreja, quando a gente fala de posição na igreja, essa posição de serviço, esse cargo, esse título, jamais é para si mesmo, mas é um meio para que outros cresçam. Não estou dizendo que ao servir você também não cresça, mas o principal é que você entenda que aquela pessoa que serve, tenha ela uma posição ou não, tenha ela um título ou não, ela está ali para servir e ser usada para o crescimento do corpo de Cristo. Então, quando alguém se coloca para servir ao corpo de Cristo, ela está ali para crescimento. Crescimento do corpo de Cristo. E esse crescimento, olha que interessante, ele está relacionado com palavra, com doutrina. Olha o que ele fala aqui no versículo 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Então, quando Paulo fala de crescimento, quando Paulo ele fala de mudança espiritual, Paulo também está falando de ensino da palavra, de entender as coisas de Deus, de entender as coisas sobre Deus, de ter um entendimento de Deus e das coisas de Deus e como Deus trabalha e opera, para que você não seja carregado por qualquer outra falsa doutrina. Crescimento, quando você fala em crescimento, o método que nós temos são pessoas que Deus usa para, especialmente, ministrar e ensinar a palavra. Isso é muito importante. Porque hoje é impressionante que se você for fazer pesquisa, ou se você olhar pesquisas que as pessoas têm feito, é notório que hoje as pessoas têm um conhecimento menor da palavra de Deus do que 20, 30 anos atrás. O que é uma coisa muito antagônica, porque o acesso à palavra de Deus hoje, acredito que é muito maior. Porque antigamente, quando que você tinha que ir na igreja, você tinha que levar uma Bíblia na sua mão. Porque não tinha um celular com app. Mas hoje, você não precisa carregar uma Bíblia. Por quê? Porque você tem a Bíblia hoje
na palma da sua mão, no seu bolso, em qualquer lugar. Hoje você tem lugares que, apesar de eles não terem uma Bíblia impressa, eles podem ter acesso a uma Bíblia online. Então quer dizer, hoje é indiscutível que pessoas têm mais acesso à Bíblia do que antigamente, principalmente no mundo mais desenvolvido que a gente conhece. Porém, maior acesso não quer dizer que as pessoas têm desfrutado e têm se beneficiado desse acesso. Hoje, o grau de analfabetismo bíblico é alarmante. Alarmante. Será que não é por isso que hoje as pessoas, elas demonstram um menor conhecimento espiritual? Hoje, será que quando a gente vê através do Instagram, ou do Facebook, ou no YouTube, essas coisas que acontecem dentro das igrejas, como se fosse culto a Deus, essas aberrações, não é resultado de um crescimento espiritual nocivo? Que pessoas que abandonaram a palavra de Deus como meio de crescimento espiritual e têm se alimentado de outras coisas que na realidade não é alimento? Por quê? Porque o crescimento, ela tem um propósito. Todo crescimento tem um propósito. Todo crescimento tem um estágio. Por exemplo, da mesma maneira que você fisicamente, quando você cresce, você está caminhando, você está mudando para se tornar uma pessoa madura, fisicamente, biologicamente, espiritualmente é a mesma coisa. É o que a gente vê aqui no versículo 13. O propósito do crescimento é a maturidade espiritual. Olha o que a palavra de Deus fala aqui no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual que é o propósito de você crescer espiritualmente? Qual que é o propósito de você mudar espiritualmente? É você se tornar uma pessoa madura espiritualmente. É você deixar de ser criança, como Paulo fala depois no versículo 14, e se tornar uma pessoa, entre aspas, adulta, madura na fé. Então, crescimento é uma realidade. Os meios que Deus nos dá é a ministração, o ensino da palavra de Deus, e o objetivo final é a maturidade espiritual. Você crescer na fé, você mudar espiritualmente, ao ponto de que você se torna espiritualmente uma pessoa madura. O problema do crescimento espiritual é de que isso não vem com o tempo. Teve uma vez que fizeram uma pesquisa, e eu acho que essa pesquisa foi errada, mas enfim, eu vou compartilhar com vocês. Fizeram uma pesquisa, e pesquisaram assim, os homens. É totalmente tendenciosa essa pesquisa, mas eu vou compartilhar com vocês. E fizeram uma pesquisa com vários homens de diferentes idades, mas todos adultos. E aí, eles separaram entre idade biológica e idade psicológica, né? E fizeram uma comparação para tentar entender a idade psicológica e a idade biológica do homem. E esses pesquisadores chegaram à conclusão de que, psicologicamente, o homem, ele para de crescer na idade de quinta série. Ele para aos 16 anos. 16 anos. É quando psicologicamente ele para e aí ele não cresce mais. O que eu gostaria de salientar, não que essa pesquisa seja verdade, mas o que eu quero salientar para vocês é o seguinte, que existe uma diferença. Biologicamente você cresce. Você faz aniversário e não tem como parar. Agora, espiritualmente, da mesma maneira que o emocional, o psicológico, não é algo que acontece com o tempo. Não acontece com o tempo. Parece que quando a gente fala do emocional, do espiritual, do psicológico, de crescimento nessas áreas,
parece que a gente tem que se engajar ativamente nesse processo de crescimento. Não é algo que, se você deixar, vai acontecer. Não. É algo que você tem que trabalhar. É algo que você tem que se engajar, você tem que ser ativo nesse processo, para que você possa crescer. Porque o propósito do crescimento é se tornar uma pessoa madura. E aí você vai falar assim, o que é se tornar uma pessoa madura? Paulo mostra aqui na palavra de Deus, quando ele fala o seguinte, versículo 13 de novo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, e olha aqui, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é se tornar uma pessoa madura espiritualmente? É ser como Cristo. O que é você ser maduro espiritualmente? O que é você chegar naquele ponto onde você fala, eu sou, entre aspas, adulto espiritualmente. Eu deixei as coisas de criança espiritual, eu deixei de ser um adolescente espiritual e agora eu sou maduro espiritualmente. É quando você se torna como a semelhança de Cristo. A estatura da plenitude de Cristo. O objetivo do crescimento, da mudança espiritual, é tornar eu e você semelhantes a Cristo. Você não está aqui para continuar o mesmo, mas você está aqui para mudar, para crescer, através da palavra, até o ponto que você se torna semelhante a Cristo. O que isso quer dizer? Que você, à medida que você vai vivendo, você vai crescendo, e à medida que você vai crescendo, você vai refletindo na sua vida, no seu pensar, no seu falar, no seu agir, não as suas atitudes do velho homem, de criança, de adolescente espiritual, mas você agora reflete as atitudes de uma pessoa madura, semelhante a Cristo. Pensar, falar e agir como Cristo. A aplicação da palavra na sua vida. Tudo bem. Mas como é então que a gente vai entender algumas coisas para a nossa vida hoje? Lembra que no começo a gente falou de você vai no médico e você pega lá o resultado dos exames e você consegue ver o estado da sua saúde física? Ao olhar hoje e pensar um pouco mais profundamente nessa mensagem, a gente pode olhar o nosso estado espiritual, se o nosso crescimento tem sido correto e do que nós nos temos alimentado diariamente. Porque a realidade é essa. Não tem como você parar de respirar, tem? Não, porque o seu corpo precisa. O oxigênio, queira você ou não, é um alimento, um combustível para a sua vida física. Então, da mesma maneira que você respira naturalmente, a sua alma está absorvendo coisas naturalmente e trazendo para dentro do seu coração coisas ao seu redor. E isso vai se refletir na sua vida, no seu dia a dia. Porque da mesma maneira que eu não tenho como eu esconder o tipo de comida que eu como, o tipo de bebida que eu bebo, não tenho como eu esconder aquilo que tem entrado no meu coração e alimentado a minha alma. Você tem crescido espiritualmente? E como é que você tem crescido? Muitas vezes nós lutamos com muitas coisas e muitos pecados por tanto tempo, e chega um momento na nossa vida que a gente fala assim, Jesus morreu por mim mesmo. É pela graça que a gente é salvo. Todo mundo é pecador. Eu também sou pecador. Então, tá bom. Se essa complacência tem sido a nossa atitude, essa complacência revela não crescimento espiritual, mas uma alma doente. Uma alma que desistiu de experimentar Deus
e o poder libertador da sua graça. Porque a graça de Deus, ela não apenas salva a pessoa do pecado, mas a graça de Deus transforma. Porque se eu morri para que você fosse tirado do meio do pecado, então não apenas eu vou limpar você, tirar você daquele lugar, mas eu vou fazer com que você jamais volte para aquele lugar, para que você continue limpo, para que você não retorne para aquele pecado. A complacência é um dos maiores alimentos nocivos para a sua alma. Quando você desiste de experimentar o poder libertador da graça de Deus na sua vida. É quando você fala, Deus não está nem aí porque acontece comigo. Ele está feliz, ele se contenta com isso. E eu também estou feliz. Deus quer e deseja o seu crescimento espiritual. Deus quer e deseja que você se torne uma pessoa madura espiritualmente. E Deus quer e continua querendo que você se liberte do pecado. Ainda que seja um pecado que te custe muita coisa, que você tem batalhado muito tempo contra esse pecado, que você tem chegado e falado, Deus, pelas minhas forças eu não consigo. Eu tentei, eu lutei tantas vezes, mas eu não consegui. Às vezes, quando a gente pensa em mudança, muitas vezes, não apenas a complacência, ela revela o nosso estado da alma, mas também ela revela que a falta de maturidade espiritual revela uma fé que está doente. Então, quando a gente fala de complacência, de parar de mudar, a gente não apenas fala de alguém que desistiu, mas alguém que agora está doente espiritualmente. Alguém que, de alguma maneira, ela deveria estar crescendo, e crescendo bem, em Cristo Jesus, em santificação, mas está crescendo, mas parou de crescer, não acontece nada. Então, das duas, uma. Ou o Espírito Santo de Deus, que habita em você, ele não age, ou o pecado que te tenta é muito maior do que o Deus que habita em você. A falta de crescimento, a falta de mudança, a falta de maturidade espiritual revela que uma alma está doente. Uma alma que necessita voltar para Deus e se alimentar de alimento correto. Porque hoje em dia, da mesma maneira que nós temos à nossa disposição a Bíblia, tão fácil abrir o nosso telefone, a realidade é que nós temos à nossa disposição muita coisa que envenena a nossa alma. Apesar de trazer aquele gosto bom, momentâneo, que no fundo, envenena e adoece a nossa alma. Não é a realidade com a bala, o doce, a gordura e tudo aquilo que a gente atrai o nosso paladar, mas que da realidade faz mal para o nosso corpo. É o mesmo com a nossa alma. As coisas que nós assistimos, as coisas que nós vemos, as coisas que nós escutamos, tudo isso, de alguma maneira, afeta o nosso espiritual. E é importante que a gente entenda que a maneira como a gente vive a nossa fé e a maneira como a gente demonstra a mudança espiritual, isso reflete como nós nos alimentamos. Você vai chegar e vai falar para mim assim, tá bom, eu entendi. E agora eu preciso então, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou dar uma virada na minha vida? Da mesma maneira que, para você se tornar uma pessoa saudável fisicamente, você tem que entrar numa dieta e mudar a sua alimentação. Se você hoje vê que você tem se alimentado
mal espiritualmente e precisa mudar, entrar agora num caminho de se alimentar saudavelmente, espiritualmente falando, e aí você precisa agora crescer espiritualmente e atingir essa maturidade que a palavra de Deus fala, então você tem que se alimentar daquilo que é o alimento para a alma, e esse alimento para a alma é o Senhor Jesus Cristo. Não tem como. Se você está se sentindo sobrecarregado, cansado, esgotado espiritualmente, não é aquele cruzeiro que vai te trazer restauração espiritual. Não é aquela casa nova, ou amigos novos, ou algo que você não fazia há muito tempo, mas agora que você vai fazer novamente, que vai te restaurar espiritualmente. Porque só existe uma dieta espiritual para que você se torne uma pessoa espiritualmente saudável. Para que você acabe com o seu esgotamento espiritual, para que você acabe com a complacência, para que você acabe com tudo aquilo que sua alma tem lutado contra. E esse alimento é o próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje, se você vê que você precisa desse alimento espiritual, eu convido para que você peça desse alimento espiritual. Jesus é o pão da vida. Ele é a fonte de água viva. E não tem nenhum outro lugar que você vai achar. Jesus é o pão da vida, Ele é a fonte de água viva. Então você tem que vir até Jesus e pedir. Declare, confesse que você realmente tem tentado pelas suas próprias forças trazer essa vitalidade espiritual que você não encontra em nenhum lugar. Não são seus amigos, não são as férias, não são as coisas que você conquista nessa vida. Somente Jesus tem o poder de restaurar a sua vida espiritual. Peça. Confesse, não é pelas minhas forças. Somente o Senhor pode fazer isso. Peça. Creia na palavra. E hoje, participe da mesa do Senhor. Creia que todos aqueles que chegam a Jesus e o buscam, eles o abençoam. Ele os agracia com a sua graça, e Ele derrama vida, porque Ele veio para que todos tenham vida, e vida em abundância. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela vida que nós temos em Cristo Jesus, mas a realidade, ó Deus, é que nós travamos nesse mundo muitas batalhas, ó Deus, que às vezes nos esgotam espiritualmente. E por causa, ó Deus, da nossa pecaminosidade, a gente fica tão cansado, ó Deus, que muitas vezes a gente se deixa levar pela complacência, a gente se deixa levar pelas circunstâncias da vida, a gente se deixa enganar pelas tentações desse mundo, e a gente passa a se auto-enganar, achando que tudo está bem, de que são os bens materiais, os amigos, as férias que nos restauram espiritualmente, mas na realidade ó Deus, a realidade é que a gente trava essa batalha continuamente, e a gente agora vem até o Senhor sobrecarregado. Pai amado, a gente pede por todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. A gente pede, ó Deus, por todos aqueles que agora declaram e confessam dentro do seu coração que estão cansados de lutar com as suas próprias forças, de que têm buscado, ó Deus, solucionar todos os problemas dessa vida baseados na sua própria força e sabedoria, e que hoje se colocam diante do Senhor sem nada e se rendem a Ti e pedem: Senhor, nós precisamos da sua vida. Se o Senhor veio para que nós tenhamos vida em abundância, Senhor, hoje eu quero mais dessa vida. Eu quero acabar com esse esgotamento espiritual, eu quero acabar com essa depressão espiritual, eu quero acabar com essa tristeza que eu não sei de onde vem, eu quero acabar, ó Deus, com essa complacência, essa mesmice espiritual que eu tenho vivido tanto tempo, e eu quero que o Senhor, ó Deus, transforme a minha vida, porque eu já não posso fazer mais nada.
Eu, com as minhas próprias forças, eu já não sei mais o que fazer. Então é somente o Senhor. Então é na sua palavra que eu confio. Porque o Senhor fala, o Senhor é o pão da vida. O Senhor é a fonte de água viva. Então hoje, Pai, eu quero comer e beber dessa fonte. Amém. Porque eu não aguento mais estar cansado e sobrecarregado espiritualmente. Pai amado, abençoa a celebração da ceia do Senhor, que realmente o teu nome seja glorificado e a tua presença sentida entre nós, em o nome de Jesus. Amém. Amados, em alguns instantes então a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Se você é membro batizado e fez a sua profissão de fé, confessou a sua fé em Jesus Cristo em alguma igreja cristã, é um membro e não está sob nenhuma disciplina, você é bem-vindo em participar da mesa do Senhor. Se você ainda não confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a gente pede que você não participe, porque a palavra de Deus fala que aquele que participa da ceia do Senhor sem discernimento toma condenação para si mesmo. Então a gente pede que, se você ainda não tem certeza da sua fé, se você ainda tem dúvidas sobre quem é o Senhor Jesus, ainda não declarou, a gente pede que você não participe, converse comigo ou com alguém que a gente pode então te ajudar. A ceia do Senhor não é apenas um ritual, mas é um sacramento, é um meio de graça, é um meio de alimentação para a nossa alma. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas nós cremos como reformados, como presbiterianos, que Jesus está entre nós de uma maneira muito espiritual. É por isso que nós cremos que a celebração da ceia do Senhor é um sacramento, um meio de graça. O que nós celebramos aqui não é apenas um ritual, mas é alimentação para as nossas almas. Nós celebramos aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Nós celebramos a unidade que nós temos em Cristo Jesus. Nós declaramos para o mundo que aquilo que nos une é maior do que as nossas diferenças. Aquilo que nos une como irmãos e irmãs em Cristo Jesus é maior do que aquilo que nos torna diferente. Então hoje, amados, eu convido cada um de vocês a participarem da mesa do Senhor, sabendo quão maravilhosa é essa graça que nós temos. Eu vou chamar então alguns irmãos para me ajudar na celebração da ceia. Vocês peguem os elementos, e aí depois de pegarem os elementos, voltem para o seu lugar e não comam ou bebam antes do tempo. Esperem todo mundo pegar e aí a gente vai celebrar todo mundo junto. Tá bom? Porque eu recebi do Senhor aquilo que lhes entreguei. Na noite que o Senhor foi traído, ele pegou o pão, deu graças e partiu, dizendo: esse é o meu corpo que é entregue em seu favor. Depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice e deu graças e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Comei e bebei, e fazei isso em memória de mim. E toda vez que vocês fizerem isso, vocês proclamam a morte do Senhor até que ele venha. Enos e Marcos, vocês podem vir à frente, por favor? Venham, amados, participem da mesa do nosso Senhor. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim.
orar então. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por essa maravilhosa bênção na nossa vida, de poder participar da ceia do Senhor. A gente lembra da tua palavra, quando o Senhor chamou para a sua mesa, não os mais importantes, não os mais sábios, não os mais ricos, os poderosos, mas o Senhor chamou para a sua mesa os coxos, os paralíticos, os quebrantados de espírito e de coração. Nós nos colocamos aqui, ó Deus, quebrantados, mas prontos para participar da mesa do Senhor. Obrigado, Pai. Sabemos, ó Deus, do poder restaurador da tua graça e confiamos em Ti. Obrigado, Senhor, por fazer parte da sua mesa através do sacrifício precioso de Jesus na cruz. Oramos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Amém. Podem celebrar a ceia. Vamos ficar de pé, porque Deus agora nos envia de volta para o mundo. Nós voltamos agora para o nosso campo missionário, e à medida